Vamos lá, vamos conversar então com minha querida. Deixa eu ajeitar aqui esse colarinho dessa camisa, né, Evangel? Tá meio aberto aqui hoje, obrigado aí. Vamos conversar então com minha querida doutora, né? Pela primeira vez, doutora Tayane Ivien. Isso mesmo? Estou falando? Ivien. Evangel, então não é Ivien, é Ivien. Você pronuncia direito, viu? Você, quando você falar com os nossos convidados, você me passa a informação direito. É doutora Tayane Ivien, tá? Minha querida doutora Tayane, que é pediatra da emergência do Hospital Incá. Antes de perguntar, né, alguns assuntos para ela, doutora Tayane é de onde? Para quem não sabe, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde a todos que estão ouvindo. Sou de São Paulo. Estou aqui em Santo Antônio de Jesus já tem 5 anos. Tem 5 anos que mora aqui. 5 anos. Aí veio com a família toda para cá, doutora? Vim. Marido e as 3 crianças. As 3 crianças mais perto do microfone aqui? Pronto, te agradeço. E aí, tá gostando? Quer dizer, 5 anos eu acho que já se adaptou bem à cidade, né? Não tem como não gostar da Bahia, né? Gosta da Bahia? Gosto E demais. da cidade de Santo Antônio? Lhe apraz, gostou, se adaptou bem? Um lugar muito bom de se morar, né? Sim. Pouco trânsito, boa qualidade de vida, um povo amável. Gosto demais daqui. Muito bom. Evangel está falando que aquela câmara pode olhar para lá, se quiser, fique à vontade. Essa câmara é nossa, de lá também é da senhora. Sim. E foi bom esse adendo, Evangel. Mas vamos lá, sobre o carnaval. E aí a gente viu muitas crianças lá no meio da folia, obviamente. Mas qual o pensamento da doutora Ivien, né, pediatra da emergência do Hospital Incá? Criança e carnaval combina? Pode até combinar, né? É gostoso pular, dançar, usar fantasia, se divertir. Mas alguns cuidados devem ser tomados. Levar a criança para o meio da multidão pode ser perigoso, tanto pelas brigas, confusão que tem, né, quanto desidratação, calor, som alto. Não é poluição sonora demais, poluição né? sonora. Não é um local adequado na muvuca. Mas se tiver algum bailinho, brincadeira de criança, jogar confete, serpentina, não tem porquê. Muito bom. Olha, eu vejo aqui também, já perguntando, meu filho veio do carnaval com muita tosse, Marcos. Eu estava lá, a Ruth Oliveira. E aí, eu tenho que me preocupar com alguma coisa? Será que foi alguma virose? Vou contar para a doutora então, Ruth. E aí, doutora? Pode ser alguma virose. Tosse, a gente tem outros motivos sem ser a virose. Pode ser alergia também, né? Mas se essa criança tiver com tosse há algum tempo, sem melhora, só com lavagem nasal, inalação com soro, ou tiver acompanhado de algum outro sinal de alerta, como falta de ar ou febre, é legal que ele leve ao pronto-socorro para ser avaliado, né? Não automedicar. Muito bem, antes de continuar também com outras perguntas que estão chegando aqui, a doutora no Incá, né, a doutora Tayane Ivien, no Hospital Incá, atende direto na emergência, é isso? Estou atendendo na emergência também, assim Sim. como consultas marcadas ambulatorial. E nos momentos que eu não estou no pronto-socorro, a gente tem uma equipe treinada para atender as crianças nas principais emergências, dar o suporte imediato, até que o contato com o responsável seja feito e até mesmo o pediatra chegue ao serviço. A doutora Ivien estava falando comigo que a Bia, né, aí atende, né, nossa filha, Bia, atende aí as filhas dela, né? Sim, Né, tia Bia. Tia Bia, né? Na odonto. Aí eu vou perguntar, essa pergunta eu acho que vem a calhar, eu já fiz até essa pergunta para a Bia. Tem que ter amor pelas crianças, não é só pediatra, né? Porque ser pediatra, qualquer um é. Agora, tem que amar a criança que chega até o seu consultório? Tem. Até a sua sala? Tem que amar a criança, tem que ter muita paciência também. E aquele adendo que diz assim, olha, vou levar você no médico. Às vezes tem mãe que assusta, né? Um menino ou uma menina sobre isso, né, doutora? Tem mãe que assusta e é legal a gente ir conversando com a criança para dizer que vai ser examinado, que não vai doer, ou até mesmo se for doer, né, se a gente precisar coletar sangue ou fazer alguma medicação, avisar sempre a criança o que a gente vai fazer, dependendo do tamanho dela, né? Uma criança menor do que 2 anos, 2 anos e meio, ela não vai ter esse entendimento. Mas é legal, sim, os pais já irem conversando com a criança
para ela não se assustar, né? Porque é um ambiente hostil, eles acabam associando sempre a vacina, a coleta de exame, e é importante, né, dizer que a gente está lá para cuidar. Muito bom. Olha, eu estava vendo aqui, né, Evangelho, a roupa que a doutora Ivian usa, você vê que é cheia de bichinho aí, né? Já para quebrar o estereótipo, não é aquela coisa branca e tal, como todo médico usa. Mas já cheia de bichinho, já chama a atenção da criançada, né, doutora? Chama. Tem muita criança que já vem distraída no bichinho e acaba deixando a gente examinar com mais facilidade pelo colorido. E a gente vê que tem uma voz calma, né, Evangelho? Tranquila. Né? E eu acho que criança quer isso, né? Numa agitação, criança já vem agitada, gritando, e quando chega muito ali nervosa, tensa, chorando demais, como é que faz? Como é que a doutora usa o pulo do gato para acalmar esse menino ou menina? Dependendo do tamanho da criança, eu começo no colo da mãe a examinar, porque a criança se sente mais segura. Só o fato de colocar ali na maca, como eu falei, tudo é o tamanho da criança também. Boa. Tem bebezinho que a gente não tem conversa, eles não estão entendendo o que a gente está falando. Mas iniciar o exame físico no colo da mãe e, conforme for acontecendo, a gente vai mostrando. Olha, esse daqui é de escutar o coração, essa lanterninha aqui de colocar na orelha faz só uma cosquinha, não precisa se ficar preocupado, com medo, né? E, por último, a gente acaba deixando a boca, porque a boca é o que a gente acaba com a nossa credibilidade, porque pode ser desconfortável, mas, dependendo do tamanho da criança, a gente até pede para abrir um bocão bem grande, que não precisa usar o palito, né, com tanto desconforto. Mas tem que ir com jeitinho. Sem dúvida. E acho mais ainda, né? Eu sei que a doutora não falou isso aqui. Não falou, mas eu vou dizer. Eu vou até colocar isso à baila. Eu acho que mais ainda, né? Os pais têm que dar educação para esse menino e essa menina, né? Obviamente que não é a médica que vai dar. Eu sei que o que eu imagino até que a doutora deve ter enfrentado já crianças mal educadas, que mexem em tudo, bagunça tudo, que essa educação tem que vir de berço, né? Obviamente que nem a doutora que vai chegar lá, menino, não, a mãe tem que ter e o pai tem que ter essa noção, né? Que a criança está mexendo nas coisas, que a criança está tirando atenção, que a criança está bagunçando o consultório. E esses levados chegam também lá? Chega de tudo quanto é jeito. Os que estão mais doentinhos acabam ficando muito amuadinho no colo da mãe, mas criança que vai de rotina, às vezes, é um pouquinho mais agitada, né, que não está doente. E, dependendo do entendimento da criança, a idade, a gente não consegue fazer com que fique quietinho, não. Mas, muitas vezes, os pais chegam no consultório reclamando que a criança é muito mal educada, que não obedece. E aí a gente tem que ver se não tem outros componentes ali, tanto o exemplo que o pai e a mãe dão em casa, quanto alguma alteração do desenvolvimento neurológico mesmo. Verdade, falou tudo agora. Pode ser um autismo também, né, Márcia? Sim. Pode ser uma um TDAH. É isso mesmo. As situações que hoje está mais em voga. No nosso passado, né, dona Rosinha? No nosso passado, se o menino não leu, o pau comeu. Era assim mesmo, Angel. O negócio, o menino mexia em tudo. Não tinha esse negócio de autismo, né? Nem de questão de atenção, nada disso. Aí resolvia, né? Hoje tem toda essa, graças a Deus por isso, né, doutor? Graças a Deus, Mas vamos lá, vamos falar agora de um assunto que preocupa várias mamães e acredito também que os pais, de modo geral. O filho iniciou uma febre. E aí? Deve correr direto para o pronto-socorro? Depende muito da febre, né? A grande maioria, com menos do que 24 horas do início da febre, o corpo não vai mostrar muita coisa para a gente. A gente tem que ter em mente que a febre é um mecanismo de defesa do corpo e faz parte da evolução natural de uma doença. Então, se a criança tem uma febre e ela está ativa, aceitando líquidos, não tem desconforto respiratório, a gente pode esperar aí pelo menos 24, 48 horas, medicando com antitérmico e oferecendo bastante líquido, repouso, até que leve ao pronto-socorro. Agora, se associada a essa febre, a criança está com vômitos, não consegue medicar, corre o risco de desidratação, ou acompanhado de crises de tosse, desconforto respiratório, falta de ar, ou surgimento de pintinhas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça intensa, são situações que devem ser levadas imediatamente ao pronto-socorro.
Outra pergunta chegando aqui também, aqui Adriele Souza. Marcos, pergunta ela o que ela achou da aplicação da vacina da Covid em crianças. Saber se está com essa dúvida, né? Então vamos saber dela se ela concorda. E aí? Bom, a vacina do A senhora Covid... deu uma respirada que eu até fiquei meio... Opa! Ela foi lá em cima do... Vixe, será que é tão difícil assim? Não. Não. Vacina serve para a gente se defender contra as doenças, né? E a partir do momento que ela faz parte do calendário vacinal, ela precisa ser cumprida. Assim como todas as outras vacinas que a gente tem no calendário vacinal obrigatório do SUS. Do Sim. SUS não, né? Do Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Muito bem. Está aqui a fala da doutora. Quando preciso levar meu filho ao pronto-socorro, também chega esse problema da mãe. Olha, eu conheço uma criança que, certa feita, né, começou a dizer que estava com a dor no coração, e a mãe ficou louca, pega essa criança, leva direto no hospital, e um corre-corre, a mãe branca, pronto, meu filho vai morrer. E foi um corre-corre louco. Quando foi ver, gases. A senhora já sabe, né? Já teve caso desse aí, não? Parecido? Sim, o mais comum de dor precordial, né, essa dor que sobe, na criança são gases, refluxo. É muito difícil uma criança ter problema cardíaco não identificado, né? Criança não infarta, a não ser que ela tenha realmente uma cardiopatia pré-existente. E a criança, quando come demais, come porcaria, ela pode ter um refluxo e essa sensação de queimação. A gente tem que examinar, descartar que não tenha algo perigoso a ser tratado, né? Algo no coração, algo no pulmão, mas a grande maioria são gases mesmo. Já aconteceu isso? Muito, muito. E a mãe fica doida, completamente. Fica. Eu conheço esse caso muito bem, né? Agora, o Diana Rosário, boa tarde para você, Diana, aqui no YouTube também. Vamos sair de uma rede social, vamos para outra. O Theo Vincoleto Osnichi, conhece ele, não? Conheço. Quem é ele? Meu marido. Teu marido? Ô, Theo, olha aqui, tua esposa está aqui, viu, Theo? Muito prazer, viu, Theo, aqui conhecer essa simpatia, viu? E por isso tem que ter, o jeito dela tem que ser para a criança mesmo, Theo, não tem aí, é verdade. Um jeito calmo, sereno e tal, e está falando muito bem, Theo, né? Parabéns aí, viu? Eu estou aqui, né, conhecendo pela primeira vez e estou vendo que realmente é uma médica de mão cheia, pediatra, que atende no Hospital Incap. Deixa eu ver a pergunta dele, que foi uma pergunta interessantíssima. Antibiótico pode dar só até os sintomas ou tem que dar até o final, no caso de uma febre? Olha, um antibiótico, ele só deve ser usado com prescrição médica, tá? Muitas vezes a mãe vai no pronto-socorro com queixa de febre ou até mesmo dor de garganta, e ao ser examinada a gente detecta um quadro viral e eles ficam bravos para a gente, mas não, preciso de um antibiótico, que está com dor de garganta. Então, o diagnóstico é muito importante, porque não há necessidade de fazer uso de antibiótico num quadro viral. E quando a gente prescreve um antibiótico, ele tem que ser feito por aquele tempo determinado, não é para fazer antes, porque a gente pode evoluir para uma resistência bacteriana. Então, a gente dá uma cambaleada naquele micro-organismo que está fazendo a infecção, não a ponto de matá-lo completamente. E aí ele volta com força total e a gente pode ter um quadro ainda pior e ter que usar um antibiótico de um maior espectro. Muito bom. Olha, aí, aqui outra pergunta que chega. Marcos, meu filho, apareceu vários caroços nele, ele está se coçando muito. Eu queria levar para a doutora, ela está no INCA hoje. Vou saber dela aqui, Luzia. Vamos lá. Dona Luzia quer saber se a senhora está lá para atender a criança. E o que seria também esses caroços que apareceram? Pode ser qualquer outra catapora, né? Sim. Não sei, eu não sou médico, mas acredito. Pode ser alguma reação alérgica, pode ser catapora, pode ser escabiose, então precisa ser examinado. Eu, saindo daqui, a partir das 3 horas, estarei lá até às 5 horas da tarde. Muito bom. No pronto-socorro, posso fazer exames de rotina? Essa pergunta interessante também da produção aqui do INCA. Um abraço. Toda a equipe do Hospital INCA. Pode-se fazer? Não é o ideal. O ideal é que toda criança tenha um pediatra para fazer acompanhamento dela de rotina. E nessa consulta de rotina, a gente vê várias questões da criança, o desenvolvimento, sono, alimentação, vacinas,
o histórico dela, tanto médico quanto familiar. E esses exames eles são solicitados em cima da necessidade de cada criança. No pronto-socorro, são atendidos casos emergenciais, aquilo que a gente não pode esperar a consulta de rotina. Então, os exames que são realizados no pronto-socorro são aqueles que são necessários para o diagnóstico daquela doença no momento. E os exames de rotina ficam com o pediatra que faz o acompanhamento da criança. Com frequência, qual frequência eu devo levar meu filho ao pediatra? Eu não vou dizer, não vou perguntar quanto ela cobra aqui, mas eu posso fazer essa pergunta, eu vou dizer aí. Qual frequência deve levar o filho ao pediatra? A Lúcia está te perguntando, doutora. A recomendação depende da idade. A partir do nascimento, a criança precisa comparecer ao pediatra entre 5 a 7 dias de vida e até o 6º mês de vida, uma vez por mês. Depois do 6º mês de vida, se é uma criança que tem um desenvolvimento adequado, não tem nenhuma queixa, pode ser feito a cada 3 meses. E depois dos 2 anos, a gente dá um intervalo aí de 4 a 6 meses para a criança, se também não tem nenhuma queixa. Mas vai depender muito da criança. Por exemplo, uma criança atópica, asmática, que tem rinite, que precisa fazer uso de medicações contínuas, essa criança vai precisar de um atendimento mais frequente, até que tenha controle e um bom desenvolvimento. Quais os problemas de saúde mais nessa época do ano, Marcos, em relação ao calor? E aí pergunta a doutora se há recomendações sobre a quantidade de banhos e troca de fraldas para meu bebê. Gostei de ver, Marilene. Vamos lá. Vamos por partes. Nessa época do ano, a gente tem muita virose mesmo, né? Agora, do Natal para cá, a gente pegou muita criança com vômito e diarreia, desidratando, que a gente precisa até colocar no soro para repor esses líquidos e fazer medicação. As gripes começaram agora também, daqui a pouco a gente já vai começar com os quadros respiratórios mais intensos, voltando às aulas, dá um boom de criança doente. Em relação aos banhos, o banho, bom senso, né? Lavar o corpinho todo com sabão, uma vez só ao dia, a não ser que haja necessidade, se sujou demais. Mas tomar banho fresco, rápido, só para tirar o calor, isso daí a gente não tem contraindicação. Em relação às fraldas, a troca sujou, limpou. Esse daí, deixar a criança com fralda suja, pode dar assadura feia. Então, não é legal deixar a pele de um bebê, que é tão fininho, em contato com fezes e urina, que acaba assando bastante. O Tony está perguntando quais os sinais de alerta devo observar para levar uma criança para emergência. Isso daí a gente falou agora um pouquinho atrás, né? Foi. Mas os sinais de alerta são febre alta, que não baixa, febre a mais do que 48 horas, a gente tem que levar sempre para examinar, para ver se tem alguma coisa que precisa ser tratada pontualmente. Falta de ar, crise de tosse, vômitos que não cessam, parar de fazer xixi. Pintinhas vermelhas pelo corpo, cefaleia, dor de cabeça intensa, são situações que a gente não deve esperar a consulta de rotina e nem o dia seguinte. Existe alguma indicação quanto ao uso de repelente também? O Oswaldo Souza lhe pergunta. Para criança. Existe sim. A gente está vivendo um surto de dengue, né? Dengue, desde o ano passado, zika, chikungunya. Então, além do uso de repelente, a gente tem que tomar cuidado com os vasilhames, água parada em casa, que é por onde se prolifera o mosquito, que é o vetor de transmissão dessas arboviroses. E o repelente ele ajuda bastante, né? A partir do 6º mês de vida, a gente já tem repelente liberado para as crianças. E tem alguns que a gente tem que repor a cada 3 horas e tem outros que a cada 12 horas. Evitar áreas expostas, né, de pele, colocar a roupinha fresca na criança no final do dia, que é a hora que a gente mais tem mosquitos, a tela nas janelas para evitar a entrada do mosquito, mas o uso de repelente ajuda. Rita de Cássia, pergunta polêmica essa para a doutora, viu, Rita? Mas vamos lá. Quando a criança começa a perceber sua identidade de gênero e sua sexualidade, doutora? Saber se ela sabe também, viu, Rita? Vamos lá. Eu acho que depende muito da criança e do meio onde ela se encontra. A gente vê crianças que são super sexualizadas com 11 anos, 10 anos, e tem outras com 14, 15,
que ainda brincam de boneca, brincam na rua, né? Então, vai depender do que ela está acostumada a viver, assistir na televisão, escutar dos pais, escutar das pessoas que ela convive, os coleguinhas da escola, né? E a gente tem que estar atento para ver se nada foge do padrão, para não deixar a criança pular fases. Ela está dizendo que a filha, o filho, na verdade, né, brinca mais com bonecas do que com os meninos, brinca mais de boneca com as meninas e tal, e ela quis saber. A doutora não é psicóloga, mas, de certa forma, ela já deu... Quer falar? Pois não. Sim, mas se ela tem alguma dúvida, se ela acha que ele está vivendo algum momento difícil, eu indico que ela procure um psicólogo para saber lidar com essa situação da melhor maneira possível. Com certeza, muito bem falado. Qual é o tempo de atendimento ao chegar no Hospital Encare? Bom, por enquanto a gente não tem um movimento muito grande, mas a gente sabe que as emergências pediátricas, dependendo da época do ano, elas ficam bem cheias. E em toda emergência funciona uma triagem, onde vai ser visto os sinais vitais daquela criança e uma classificação de risco. Então, pode chegar uma criança com uma febre e a gente medicar naquele momento para a temperatura ir baixando, até mesmo para ser mais fácil de examiná-la, e chegar uma outra criança que sofreu um acidente grave ou que está numa insuficiência respiratória, e ela vai passar à frente de todo mundo. Então, o tempo vai depender da classificação de risco e do como está o movimento no pronto-socorro. Mas, atualmente, é rapidinho. Já triou, já é atendido. Muito bom. Aqui no Hospital Encare de Santo Antônio de Jesus, nossa querida doutora, trazendo informações para você aí no côncito da pediatria. Quais as recomendações que ela daria para o retorno às aulas, Marcos? Para a redução de algumas patologias. Posso perguntar também, viu, Isis? E aí, tem alguma recomendação para o retorno às aulas que a mamãe quer saber aqui? Conferir a caderneta de vacinação, para a gente evitar as principais doenças. Beber bastante líquido, alimentação saudável e hábitos saudáveis de vida. Aleitamento materno. Outra mãe perguntando aqui, né? Eita, Silmara, dizendo: Marcos, meu filho tem 1 ano e 3 meses e ainda estou amamentando. Devo parar ou continuo? 1 ano e 3 meses? Vamos saber aqui. Bom, a recomendação do Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, é que a gente realize um aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, e a gente considera um desmame precoce antes dos 2 anos, porque a mãe ainda passa substâncias vivas, né, imunidade para a criança através do leite. Até os 2? Até os 2 anos. Na verdade, até depois, mas isso daí é uma questão familiar, da dinâmica familiar. Se ela já chegou até 1 ano e 3 meses, eu costumo falar para as mães que é uma história de amor entre ela e o bebê. Quem tem que dizer a hora de parar são eles. A criança ainda adoece muito nessa idade, fica sem comer, e o leite materno, ele acaba mantendo a criança hidratada, ajuda ela a se recuperar mais rápido. E uma pergunta agora nossa, e no caso dela com leite materno, ela já pode dar com outros alimentos já, doutora? Pode. A partir do 6º mês a gente já começa a introdução alimentar, e com 1 ano e 3 meses ela pode mamar no seio materno, já pode tomar leite de vaca se ela não tiver alergia, e comer a comida da família, desde que seja saudável. Olha só, muito obrigado vocês aí. Tem gente que está com dúvida, né, sobre tema também, com a questão da sexualidade, mas é isso que a doutora disse: procura um psicólogo. Tem outra mamãe aqui meio que preocupada e tal, porque eu acho que chega um período, né, que mães e pais começam também a avaliar: olha, tá brincando mais assim, assada. Ela falou até agora há pouco com outra mãe, né, mas ela disse muito bem: procure de um psicólogo, até tirar a sua dúvida em relação a essa questão dessa criança que você tem, né? E é questão normal, e acredito que tem que ter jogo aberto, desde pequeno. Claro que você não vai conversar tudo se for um filho muito pequeno, obviamente, mas você pode colocar algumas coisas, né, de uma forma mais simplória, sem entrar em meandros. Eu estou falando alguma bobagem aqui? Não, né, doutora? Pois não, pode falar, fique à vontade, pode falar. É isso mesmo. Pois é, olha, certo, vamos lá, é a mãe que tem aqui, que interessante, né? Tem gêmeos,
Marcos, pergunta para ela como é que eu faço, né? Porque às vezes fica muito caro eu levar uma só, tenho que levar as duas. Tem preço promocional. Rapaz, vocês também são, muito, né? Vocês são demais também, eu tenho que rir, isso aqui é demais. Mas vamos lá, a Ana está perguntando, né? Se tem preço promocional. Principalmente. Eu também sou mãe de gêmeos. Também, é verdade, falou comigo. Também é mãe de gêmeos. Mãe também, de né? gêmeos, desde a barriga a gente já paga o dobro, ultrassom. São 2 crianças, são 2 pacientes, né? Okay. Independente de ser gêmeos ou não, são 2 pessoas a serem avaliadas. Mas ela pode conversar lá no INCAR, não sei se existe algum, acho que tem um cartão de desconto, tem né? Isso também, verdade. Sim, o INCAR tem esse... Infância de 0 a 2 anos, quais os cuidados que eu devo ter no tratamento da minha criança e se existe alguma vacina que não é para ser usada, que não está comprovada ainda. Eu acho que não. Todas as vacinas que é para dar para a criança, eu acredito que são comprovadas cientificamente. Tem alguma que a mãe está em dúvida aqui, tem alguma de uma criança de 0 a 2 anos, tem alguma vacina que não é para dar nesse período ainda? Não, como eu falei, a gente tem que completar o calendário vacinal de acordo com o Ministério da Saúde. Claro. E em toda consulta de rotina, nós pediatras pegamos a caderneta da criança e conferimos e orientamos a mãe quando tem alguma em falta, algo do tipo. É porque eu tenho receio para imunizar crianças. Ah, tá. Você está dizendo da vacina contra a Covid, está com receio, né? Aqui a Letícia está dizendo que tem receio da vacina, entendi. É bom, né? Vou deixar de novo a doutora falar com você, Letícia, sobre a vacina da Covid. O que a senhora tem a dizer para essa mãe? Como eu falei anteriormente, a partir do momento que a gente tem uma recomendação, a gente tem que cumprir essa recomendação e se ela tem alguma dúvida, conversar com o pediatra dela quais são as dúvidas para tirar, para não deixar de vacinar, né, imunizar a criança conforme a necessidade e de acordo com a idade, com a faixa etária. Marcos, fale com ela que tem crianças com dificuldade. Vou falar, professora, muito bem sua colocação aqui, a professora Tânia, né? Marcos, fale com ela que tem crianças que têm problema nos quadros, ficam apertando o olhinho para poder enxergar, às vezes, o que a gente está dando, ou seja, no computador ou no quadro, e às vezes não faz exame no oculista. Muito bem. O pediatra também olha isso muito, né, doutora? Sim, como eu falei, na consulta de rotina, a gente tem que ver o todo da criança, do desenvolvimento neuropsicomotor, e uma das coisas que a gente sempre orienta os pais é a visita anual ao oftalmologista. Tem criança que a gente pega, às vezes, com 5, 6 anos, que nunca foi ao oftalmologista, tem queixa de dor de cabeça ou dificuldade de aprendizado, e quando a gente vai ver, essa criança está precisando fazer o uso de lentes. Você tinha falado da Bia anteriormente, né? Sim. Dentista é outro profissional que a gente sempre orienta também, o acompanhamento de rotina, que é para a gente evitar que o dente da criança careie, que ela tenha uma saúde bucal boa, a cada 6 meses também. Excelente, estou gostando de essa entrevista, foi muito boa, tranquila, né, Bagel? Entrevista tranquila, boa, serena, né? E eu gostando de ver, e eu gostei também da participação de vocês aqui sobre isso, viu? Estou gostando muito, não é? Porque, de certa forma, o paciente, que é a criança, precisa de uma outra atenção. Né? Tem crianças aí que, às vezes, né, tem problema no caminhar, né? Tem dores, sente muita dor de cabeça, que é uma outra vertente também. Muita enxaqueca, crianças que têm alguns traumas até dentro da própria família, mas que chega para uma médica e acaba tendo a confiança dela e falando abertamente, escancaradamente, né? Porque ela dá essa abertura para a criança. E o que eu acho desses profissionais que Deus colocou no mundo para todos nós aqui aplaudirmos, que cuidam de crianças, para mim realmente é fantástico. A maneira que trata, a maneira que cuida, que chega para esses meninos e meninas, mesmo aqueles levados da breca, como diz o velho jargão popular. Mas são eles que ela tem a maior preocupação e dedicação de tratar bem esse paciente, de querer saber como está a saúde, e acaba, de certa forma, tendo um vínculo, né, e pegando uma amizade com eles, que eu não sei até que idade não, mas por isso que eu estou fazendo esse preâmbulo, Evangelho, porque é isso que eu queria saber também, até que idade
Porque chega uma adolescência que também não está querendo mais deixar a tia, né? Não tem, chamam de tia pediatra. Não, eu quero continuar com a tia, minha mãe. Né? Já são homens grandões, quer dizer, no tamanho, homens não. São meninos e meninas grandes, enormes no tamanho, mas meninos, né, no coração ainda. Até que idade pode-se atender esses meninos e meninas, doutora? Não tem limite de idade, né? Tem criança que eu já atendo há algum tempo, que já está com 15 anos. Caramba! E não quer trocar, porque acaba tendo realmente aquela relação, né, de carinho, de cumplicidade. Mas, normalmente, até os 13 anos, porque depois as doenças vão mudando um pouquinho o tamanho, né? A gente que faz o cálculo tudo por gotinha, por xarope, e aí começa a tomar comprimido, as doses são um pouco diferentes, mas o pediatra é médico antes de tudo, né? Mas, claro. Um ser humano, uma médica. Agora, a homeopatia funciona para a criança? O que ela acha sobre isso, Marcos, se tiver com enxaqueca, que você perguntou muito bem aí? A Carolina está perguntando para a senhora. Olha, tem muita gente que critica, que diz que é charlatanismo, né? Eu não sei tratar com homeopatia, mas eu acredito sim que, em alguns casos, ela resolva. E tendo um bom pediatra para acompanhar, agora é saber o limite também, né? Que não adianta a gente querer usar a homeopatia em tudo, e tem coisas que a gente precisa da alopatia para dar continuidade. Meu bebê dorme pouco e chora muito. O que eu devo fazer? Qual é a primeira coisa que eu devo observar? O Carlos está perguntando aqui. Deve ser um papai aí, né? Ixi, chora muito e dorme pouco, Carlos? Ixi, então tem que levar no médico mesmo, viu? E quando chega nesses casos aqui, o pai e a mãe ficam meio que perdidos. Eu lembro de minhas meninas, principalmente... Nossa, mãe, Gabriela, quando chorava assim, rapaz, vou dizer uma coisa para você. É incrível, né? A gente fica meio que perdido mesmo. E ele chora. Né? E chora. Não, e a gente ficava naquela. E eu lembro de Bia também, que quando chorava, né? Mas Bia já era mais, né? Mas Gabriela mesmo, rapaz, pequenininha chorando, a gente não sabia o que era. Depois, quando a gente foi ver, era um negócio de um alfinete batendo na perninha, a gente não viu, velho. Meu Deus do céu, ainda até dor só de lembrar um negócio desse. E a gente, né, tem que descobrir tudo. Tem uma máxima que a Vera me disse, né? Que disse assim, não, tem que arrancar a fralda, arrancar tudo, deixar o menino lá para ver o que é. Eu não sei se é isso, né, doutora? A gente precisa identificar se tem alguma coisa incomodando essa criança, né? Tirar a roupinha dela, ver se não tem alguma coisa batendo, apertando. Se não fome, for também isso... sujeira, cólica. Bebezinho, nos primeiros Cólica, meses, né? eles choram bastante. E eles precisam de acolhimento, paciência, muito TT, porque as cólicas incomodam bastante, né? Muito TT? Como é TT? Peito, seio materno, Ah, o tá. aconchego. Muito TT, Vangel. Você... Não, porque Vangel deu risada e eu fico naquela dúvida, o que é TT? Agora eu já sei. Não, é verdade, né? Eu conheço um cidadão que tomou TT, ó, por longas datas. E hoje está